Simbora, crianças! Então, agora que vocês clicaram na quarta parte da aula de hoje, deixa eu explicar um pouco melhor esse lance aí de como é que você faz para saber se é tentativa de latrocínio ou roubo qualificado pelo resultado de lesão grave. Como eu acabei de dizer para vocês, o bizu é observar o meio ofensivo empregado pelo agente delituoso. É você observar o meio de emprego de violência que foi utilizado pelo meliante, que foi utilizado pelo agente delituoso. Dentro da seguinte lógica, veja que a lógica aqui é muito rasteira, a lógica aqui é muito casuística. Você vai fazer a seguinte pergunta: o meio ofensivo empregado pelo agente delituoso, naquele contexto, naquela casuística, por si só, era capaz de matar? Se a resposta for sim, por si só, o meio ofensivo era capaz de matar, mas a vítima não morreu, você terá tentativa de latrocínio. Ouviram o que eu disse? De novo, você está analisando um contexto de roubo. E aí você quer saber se é ou não tentativa de latrocínio, o que é que você faz? Você se questiona. O meio de emprego da violência, o meio ofensivo utilizado pelo meliante, naquele contexto, naquela casuística, por si só, era capaz de matar a vítima? Se a resposta for sim, por si só era capaz de matar a vítima, mas a vítima não morreu, você terá tentativa de latrocínio. Agora, se você chegar à conclusão que o meio ofensivo empregado pelo meliante, por si só, naquele contexto, naquela situação hipotética, não era capaz de gerar o resultado morte, mas a vítima sofreu o resultado caracterizador de lesão corporal de natureza grave, o que você terá é o roubo qualificado pelo resultado lesão grave. Eu vou dizer de novo. Se você chegar à conclusão, pela análise dos fatos, que naquele contexto a violência empregada pelo meliante por si só não era capaz de gerar o resultado morte da vítima, mas houve advento à vítima de resultado caracterizador de lesão corporal de natureza grave, o que você vai ter que reconhecer, o que você vai ter que caracterizar é o roubo qualificado pelo resultado de lesão grave. Giovanni, e se não tiver tido roubo, se não tiver tido emprego no roubo de um meio ofensivo que por si só pudesse matar, nem a vítima tivesse sofrido lesão corporal grave, aí era roubo simples. Aí você ia para o caput do artigo 157. Professor, não vou mentir para lhe agradar não, eu voei, fiz o Biafra. Para quem não sabe o que é fazer o Biafra, para quem era adolescente nos anos 80, tinha uma música que dizia assim: voar, voar, subir, subir, sonho de Ícaro. Aí lá de onde eu venho, nós criamos a expressão fazer o Biafra, voar, não entender porra nenhuma do que o professor explicou. Giovanni, eu fiz o Biafra. Eu não consegui entender essa diferença. Me ajuda, traduza, vamos lá. Vamos traduzir isso aqui através de exemplos. Vamos traduzir isso aqui de um jeito bem remoso, de um jeito bem rasteiro. Vamos imaginar a seguinte casuística, a seguinte situação hipotética. O meliante chega para assaltar uma vítima. E o meliante vai assaltar a vítima com uma faca, uma peixeira, 12 polegadas de lâmina para assaltar a vítima. Encosta a faca na caixa dos peitos da vítima e diz: bora, 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 bora. Passa o celular. A vítima faz menção de reagir. O meliante dá a facada no peito da vítima e foge sem nada levar. A vítima não morre. A vítima não morre, mas passou aí 90 dias no hospital entre a vida e a morte. Eu lhe pergunto, qual é o crime que nós temos nessa jogada? Roubo com resultado de lesão grave ou tentativa de latrocínio? Veja, qual foi o meio de emprego da violência utilizada pelo meliante que estava roubando? Dar uma facada no peito da vítima. Qual é a pergunta que eu tenho que me fazer? Essa facada no peito da vítima, por si só, poderia ter matado a vítima? Poderia. Era um meio ofensivo capaz de matar a vítima. Mas a vítima não morreu. Nesse caso, o que eu tenho é tentativa de latrocínio. Por quê? Porque o meio ofensivo empregado era capaz de gerar o resultado morte da vítima. Mas esse resultado não aconteceu.
Tentativa de latrocínio. Agora vamos supor que ao invés de assaltar com uma faca, o cara está assaltando com uma pequena pedra. Bora, doido, passa o celular, senão joga a pedra em você. A vítima faz menção de reagir e o bandido joga a pedra que acerta no olho da vítima. E a vítima fica cega de um olho. Continua enxergando pelo outro, mas fica cega de um olho. O que é que eu tenho nesse caso? Veja, jogar uma pequena pedra no rosto da vítima, por si só, numa situação de normalidade, é suficiente para matar? Não, não é. O meio ofensivo empregado no contexto, por si só, não é suficiente para matar a vítima. Mas perceba que a vítima ficou cega de um olho, gerando debilidade permanente da visão, do sentido. E se eu tenho debilidade permanente de membro, sentido ou função, eu tenho um elemento caracterizador de lesão grave. Então eu tive um roubo que resultou em lesão corporal grave. Nesse caso, o crime a ser tipificado é roubo qualificado pelo resultado de lesão grave. Por quê? Porque o meio ofensivo empregado por si só não era capaz de gerar o resultado morte da vítima. Pegaram o bizu? Outro exemplo clássico de roubo qualificado pelo resultado de lesão grave. O bandido chega para assaltar a vítima, dá-lhe um murro na vítima, objetivando lhe subtrair a carteira. Bufo! A vítima balança, cai e ao cair quebra, balança do murro que levou, cai e ao cair quebra a perna, quebra o joelho. Tem que passar aí 50 dias com um bocado de ferro no joelho, fazer a operação para poder voltar a andar. Vocês perguntam, o que é isso? Isso é tentativa de latrocínio? Não. Qual foi o meio ofensivo empregado pelo meliante? Dar um murro na vítima. Em uma situação de normalidade, em um contexto de razoabilidade, o bandido que dá um murro na vítima para assaltar, esse murro, por si só, é suficiente para matar? Não, não é. Então eu descarto a possibilidade de tentativa de latrocínio. Mas repare que em consequência da violência empregada, o murro, a vítima passou 50 dias incapacitada para exercer suas ocupações habituais. Isso é caracterizador de lesão corporal grave, nos termos do 129, parágrafo 1º do Código Penal. Então, o que eu tenho aqui é roubo qualificado pelo resultado, lesão corporal de natureza grave. Beleza? E aí você poderia me perguntar, Giovanni, e quando é que o roubo qualificado pelo resultado de lesão grave se consuma? Quando a lesão se manifestar. Quando, na verdade, o elemento caracterizador desta lesão se manifestar. E esse crime admite tentativa? Roubo qualificado pelo resultado de lesão grave? Não. O roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave não admite tentativa. Segundo a nossa jurisprudência, o que admite tentativa é o latrocínio. Eu posso ter tentativa de latrocínio. Pegaram o bizu? Novo de loja? Primeira de luxo? Então vamos voltar aqui para os temas cabulosos sobre o Instituto da Tentativa. Eu avisei que era cabuloso, mas essa análise é necessária. Existe tentativa em crime permanente? Sim. É possível sim tentativa em crime permanente. Como nós já conversamos aqui lá quando estávamos falando de classificação dos crimes, o crime permanente é aquele crime que se consuma num determinado momento e a consumação se estende, se prostrai ao longo da execução do delito. Eu dei aqui como exemplo de crime permanente o crime de extorsão mediante sequestro, crime tipificado ao teor do artigo 159 do Código Penal. É perfeitamente possível eu ter uma tentativa de extorsão mediante sequestro. Eu comentei aqui, mas não me custa repetir. De acordo com o STF, a extorsão mediante sequestro estará consumada no momento em que a vítima é efetivamente capturada, arrebatada, tomada de assalto. Eu falei isso já em aulas anteriores. O crime tipificado lá no artigo 159, extorsão mediante sequestro, estará efetivamente consumado no momento em que a vítima é arrebatada, no momento que a vítima é tomada de assalto. Todavia, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um grupo de meliantes, objetivando praticar extorsão mediante sequestro, fecha o carro da vítima.
e só não consiga capturar a vítima porque o carro era blindado. Nesse caso, o que nós teremos? Nós teremos tentativa de extorsão mediante sequestro, em que pese tratar-se de crime permanente. Ok? Outra pergunta que se impõe. Existe tentativa em crime continuado? Pode existir, sim. O crime continuado, como nós também já explicamos aqui para vocês, é aquele delito onde o indivíduo pratica inúmeros N crimes, 2 ou mais crimes. Esse N maior que 1. O cara pratica N crimes idênticos, iguais, num contexto onde um está diretamente atrelado ao outro. Quando nós explicamos aqui para vocês o contexto de crime continuado, eu usei por analogia a figura de linguagem dos elos de uma corrente. Eu disse que eu tenho vários elos de uma corrente interligados entre si, um amancebado com o outro. Isso caracteriza o instituto do crime continuado. O cara pratica o mesmo crime, eu dei até o exemplo do furto qualificado pelo emprego de fraude, lembra? Do cara que invade o computador do outro, pega os dados do banco para transferir dinheiro. E eu disse que era furto, tudo interligado. E nesse caso é possível que uma ou algumas dessas condutas sejam tentadas. Eu posso ter crime continuado, ainda que seja um consumado, outro tentado, outro consumado. Não tem problema nenhum. É perfeitamente possível, a depender da casuística, a depender do caso concreto, que um ou alguns dos crimes praticados em continuidade delitiva sejam praticadas na modalidade tentativa. Beleza? Mas existe tentativa em crime omissivo próprio? Bom, em que pese a doutrina ainda se degladiar sobre o tema, o que eu entendo, ou pelo menos o que eu posso perceber em sede de doutrina majoritária, é no sentido de não ser admissível, não ser possível tentativa em crime omissivo próprio. Crime omissivo próprio deve ser entendido por vocês como crime unissubsistente. Ele não admite tentativa. Por quê? Nós também já falamos dos crimes omissivos próprios quando nós demos classificação de delitos. É por isso que eu dei classificação de delito para vocês. Porque ao longo do curso você pega questões aí usando muito esses conceitos normativos, ou esses conceitos doutrinários, ou ainda esses conceitos jurisprudenciais de crime. Se você não sabe o significado da expressão, talvez você não consiga entender o que lhe está sendo perguntado. Quando nós explicamos aqui a classificação dos crimes, eu disse, olha, o crime omissivo próprio é aquele em que o indivíduo, com a sua simples omissão, já caracteriza o delito. É aquele onde a omissão do agente já é tipificada em lei, onde o crime será reconhecido ainda que dele não decorra resultado naturalístico. Ouviram o que eu disse? O crime será reconhecido ainda que dele não decorra resultado naturalístico. A ideia dominante na doutrina, embora existam posicionamentos divergentes, é no sentido de que não se admite tentativa em crime omissivo próprio. Por quê? Porque pela natureza do delito, na hora que o indivíduo se omitir, o crime já se caracterizou de forma consumada. Por isso que ele seria unissubsistente. Ou ele é consumado ou é atípica a conduta. No crime omissivo próprio, na hora que eu me omito, e sendo esta omissão já tipificada em lei, o crime se consumou. Por isso que eu não teria como reconhecer tentativa. Agora, já no crime omissivo impróprio, aí a coisa é um pouquinho diferente. No crime omissivo impróprio, a depender da casuística, a depender da situação, seria possível reconhecimento de modalidade tentada. O crime omissivo impróprio é aquele onde a omissão do agente gera um resultado naturalístico. O indivíduo não é responsabilizado pela omissão em si, mas pelo resultado naturalístico. Aí você teria que observar se essa omissão é culposa ou dolosa. No crime omissivo impróprio, se a omissão do agente for dolosa, em tese, seria possível o reconhecimento da tentativa.
Se a omissão do agente for culposa, caracterizador de crime culposo, não seria possível se reconhecer tentativa, porque, como eu já disse, não se tem tentativa em crime culposo. Normalmente, as provas elas não fazem essa pergunta porque é um tema muito controverso doutrinariamente. Mas vamos lá, eu tenho que colocar. Em tese, é admissível, é possível tentativa na modalidade crime omissivo impróprio? É. Em tese, é possível tentativa em crime omissivo impróprio. Mas aí você teria que fazer uma observação. Essa omissão imprópria será responsabilizada a título de dolo ou esta omissão imprópria será responsabilizada a título de culpa? Em sendo o crime omissivo impróprio caracterizador de delito doloso, a depender da situação, será possível sim o reconhecimento da tentativa. Em sendo o crime omissivo impróprio caracterizador de delito culposo, segundo doutrina majoritária, não é unânime, não é uniforme, existem posicionamentos divergentes, mas segundo a ideia que eu recomendo que seja adotada por vocês no seu concurso de Delta, se for um crime omissivo impróprio que venha a caracterizar delito culposo, não seria admissível tentativa, porque nós partimos da premissa que não cabe tentativa em crime culposo. Novo de loja? Primeira de luxo? Pois bem, eu acredito que com isso vocês consigam matar aí as possibilidades de pegadinhas, temas cabulosos, cascas de banana que venham ali ser cobradas sobre tentativa e consumação. Mas nós temos que seguir adiante e agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os institutos inerentes à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz. Institutos estes disciplinados lá no artigo 15 do Código Penal Brasileiro. E já lembrando a vocês o seguinte: a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles elidem, eles excluem a responsabilização do agente por tentativa delituosa. O cara só vai responder pelos atos já praticados. Em sendo reconhecida desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responderá por tentativa delituosa. Ouviram o que eu disse? De novo, em sendo reconhecida desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não será responsabilizado por tentativa delituosa. Ele só responderá pelos atos já praticados. Giovanni, e o que seria isso? O que seria desistência voluntária e o que seria arrependimento eficaz? Bom, a doutrina convenciona dizer que na desistência voluntária, o agente interrompe, por sua vontade, a prática dos atos executórios do delito, conseguindo com isso impedir a consumação. Já na figura do arrependimento eficaz, o agente, após praticar todos os atos executórios inerentes ao delito, impede voluntariamente a consumação do crime. Eu vou nesse momento, corta para cá, minha diretora, eu vou nesse momento apertar a tecla SAP e traduzir isso aí de uma forma mais direta, de uma forma mais simples, porque eu acho importante vocês serem capazes de enxergar até onde ou quando nós teríamos desistência voluntária e quando nós teríamos arrependimento eficaz. E eu já vou começar abrindo um parêntese aqui. Seja desistência voluntária, seja arrependimento eficaz, eu hei de presumir que os atos executórios foram iniciados. Ouviram o que eu disse? De novo. Esteja o agente buscando o reconhecimento de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, é condição sine qua, é condição indispensável que eu seja capaz de perceber, no caso concreto, que os atos executórios foram iniciados. Age em desistência voluntária aquele indivíduo que, tendo iniciado a prática dos atos de execução, interrompe por sua vontade tais atos e consegue com isso impedir a consumação do delito. Ouviram o que eu disse? Eu vou dizer de novo. Age em desistência voluntária aquele indivíduo que, tendo iniciado a prática dos atos executórios,
e, antes de chegar ao término de tais atos, interrompe por sua vontade esses atos e consegue, com isso, impedir a consumação do crime. Eu até costumo fazer uma brincadeira, mas claro, uma brincadeira com fins didáticos, pedagógicos, que é a seguinte: na nossa vida, nós só podemos desistir do que nós não fizemos ou do que nós estamos fazendo. Você desiste daquilo que você ainda não fez ou daquilo que você já está fazendo. Ah, eu ia viajar, mas não vou mais não, desisti. Beleza, você pode desistir do que você não fez. Ou então, você já está na estrada indo para o local. Sabe do negócio, eu vou voltar para casa. Você desistiu do que você já estava fazendo. Mas você não pode desistir do que você já fez. Se você já praticou os atos, você não tem como desistir. Nós não desistimos do que já passou. Nós nos arrependemos. Do que você já fez, você se arrepende. Do que você ainda está fazendo, você desiste. Eu me lembro que uma vez, isso há priscas eras, quando eu era um rapaz solteiro e descomprometido, bom vivant, que gostava aí da boemia, eu uma vez conheci uma moça e marquei para sair com ela. E tipo assim, eu conheci ela numa outra circunstância, uns 2 dias depois eu liguei para ela umas 10 da manhã, chamando ela para sair, doido para ficar com a menina, doido para ter um negócio mais sério. Tá, vamos sair. Me pega em casa 9 da noite. Beleza? Beleza. Aí eu estava me preparando já, meio dia essa menina liga. Ah, você me chamou para sair, fiquei com saudade de você, queria conversar um pouquinho. Até eu conversei com ela meio dia, razoável. 1h30 da tarde a menina liga. Estou indo para o salão fazer o cabelo para ficar bonita para você. Eu digo, tá, beleza. 3 horas da tarde a menina liga. Tu vem mesmo, não vem? 5h30 da tarde a menina liga. Tu acha que eu devo ir com qual roupa? Eu nem tinha beijado a mulher ainda. Ela já tinha ligado para mim umas 6 vezes. Eu fiquei imaginando uma criatura dessa, quando eu começar a namorar com ela, ela vai ligar de meia hora para mim. Me poupe. Com todo respeito a quem gosta disso, mas me poupe pelas 10 chagas de Mané Valentim. O que é que eu fiz? Eu desisti. E eu desisti já indo para a casa dela. Eu já estava de saco cheio, ela ligou de novo e disse, já estou aqui lhe esperando, mas fica conversando comigo enquanto chega. Eu digo, eu estou dirigindo, minha filha. Ela disse, não tem viva voz nesse celular não. Eu dei meia volta. Inventei uma desculpa lá, dei meia volta, fui para o barzinho tomar uma cerveja com os amigos. Eu desisti do que eu estava fazendo. Se eu tivesse ficado com essa criatura, talvez até hoje eu estivesse me arrependendo. Essa é a lógica. Você desiste do que não fez ou do que está fazendo e arrepende-se do que já fez. Traz essa lógica para o artigo 15 do Código Penal, que ela se aplica, ela se adequa inequivocamente. Na desistência voluntária, eu comecei a praticar os atos de execução. Ouviram o que eu disse? Na desistência voluntária, eu comecei a praticar os atos de execução. Mas antes de chegar ao término da fase executória, eu, por minha vontade, interrompi a prática desses atos. E consegui, com isso, impedir a consumação do delito. Você poderia, inclusive, demonstrar graficamente o momento de manifestação da desistência voluntária. Como assim? Observe a tela. Bota em tela, Janaína, por favor. Vamos traçar aqui um segmento de reta. Segmento de reta este delimitado por 3 pontos referenciais. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais visível. O meu primeiro ponto referencial nesse segmento de reta será o início dos atos executórios. O segundo ponto referencial será o momento de término dos atos executórios. E o terceiro ponto referencial será a consumação. Consumação do delito. Pois bem, a ideia que você tem que fazer é a seguinte: quem age em desistência voluntária começou a praticar os atos de execução. E antes de chegar ao fim da prática de tais atos, o cara interrompe esses atos executórios e consegue com isso impedir a consumação. Deve estar muito claro para vocês, segundo minha diretora. Então deixa eu escurecer aqui e pegar uma cor
menos ofensiva. Então o cara, melhorou agora, o cara iniciou a prática dos atos de execução, antes de chegar ao fim, antes de chegar ao momento do término dos atos executórios, ele interrompe por sua voluntariedade a execução do crime e consegue, com isso, impedir a consumação. Isso é desistência voluntária. A desistência voluntária se manifesta aqui, ó, nesse lapso temporal que vai do início da prática dos atos executórios até o momento imediatamente anterior ao término da prática de tais atos. Desistência voluntária. Professor, me dá um exemplo aí de desistência voluntária. Eu quero enxergar na prática uma casuística que caracteriza desistência voluntária. Vamos lá. Imagine só que eu resolvo matar minha diretora Janaína. Estou com raiva dela e resolvi dar destino à vida dela. E eu quero matar a Janaína, levando ela lá para um local ermo, cavando um buraco no chão, botando ela dentro do buraco, quando ela já estiver dentro do buraco, dando um tiro na cabeça dela, para ela já ficar morta no buraco e depois enterrar. Eu quero matar e ainda por cima desejo ocultar o cadáver. Aí o que é que eu faço? Eu pego Janaína na saída do curso, algemo Janaína, coloco ela na mala do carro, levo ela para local ermo, para o meio da mata, tiro ela do veículo, cavo o buraco no chão, boto Janaína dentro do carro, boto Janaína dentro do buraco, saco a arma, aponto para a cabeça dela, engatilho a arma. Repararam o tanto de atos executórios que eu já pratiquei? Perceberam o tanto de atos inerentes à execução que já foram feitos? Nesse crime por mim pretendido, a execução já foi iniciada, mas ainda não terminei a execução. Ainda existem atos executórios a serem cumpridos. Eu ainda tenho que apertar o gatilho, deflagrar o disparo, me certificar se ela morreu. Está tudo certo, só está faltando eu apertar o gatilho. Aí eu tenho aquilo que Damásio de Jesus já chama de dor de consciência, ou de contrição íntima de espírito, como diria Nelson Hungria. Eu estou com a arma apontada aqui para Janaína, e quando eu vou matá-la, aí eu tenho aquela iluminação. Não sei se é epifânia ou epifania o termo correto, eu chamo de epifania. Tenho aquela epifania, aquela iluminação, aquele espírito do bem que chega perto de mim. Pai, não faça isso não. Você vai matar essa menina, aí eu, saber do negócio, vai ver tua vida. Abro a algema e libero ela e vou-me embora. Eu tinha iniciado os atos executórios. Eu podia ter matado ela. Nada nem ninguém me impediria de consumar o delito. Mas por minha vontade, eu interrompo a prática dos atos de execução. E consigo, com isso, impedir a consumação do delito. É isso que caracteriza a desistência voluntária. Já o arrependimento eficaz, ele se manifesta em um outro lapso temporal. Como eu acabei de dizer para vocês, naquela pequena pilhera que eu fiz, naquela pequena brincadeira, você se arrepende do que você já fez. O arrependimento eficaz presume duas coisas. Primeiro, que os atos executórios já sejam findos. Ouviram o que eu disse? O arrependimento eficaz presume duas coisas. Primeiro, que os atos executórios já sejam findos. Quem age em arrependimento eficaz já terminou a prática dos atos de execução. E, antes do crime se consumar, ele age em sentido inverso, em sentido oposto ao que anteriormente tinha feito, por sua própria vontade, e impede a consumação do delito. O lapso temporal de manifestação do arrependimento eficaz é esse aqui, ó. O arrependimento eficaz, ele se manifesta no lapso temporal que vai do término da prática dos atos executórios até o momento imediatamente anterior à consumação do delito. Eu vou dizer de novo, o arrependimento eficaz, ele se manifesta do término dos atos executórios até o momento imediatamente anterior à consumação do delito. Quem age em arrependimento eficaz já findou os atos de execução, e frise isso, já findou os atos de execução. Mas antes do delito se consumar, o cara age em sentido contrário, ele age em sentido inverso ao que anteriormente tinha feito e consegue impedir a consumação. Continuemos analisando esse exemplo de Janaína. Eu levei ela para o meio do mato, cavei um buraco, botei ela no buraco algemado e dei um tiro no peito dela. Dei as costas e estou indo embora. Deixei ela lá, sangrando até morrer.
Quando eu chego no carro, já findei a execução do crime, aí eu tenho a dor de consciência. Aquela contrição íntima de espírito, segundo Hungria. Aquela iluminação dos espíritos do bem e de luz. Pai, deixa essa menina morrer não. Vai fazer essa besteira. Aí eu volto, eu já tinha findo a fase executória. Aí eu volto, pego Janaína ainda com vida, boto num carro, levo para o hospital e isso é fundamental para que os médicos salvem a vida dela. O que é isso? Isso é arrependimento eficaz. Eu já tinha terminado a prática dos atos de execução e agia em sentido contrário ao que anteriormente tinha feito, por minha vontade, e consegui com isso impedir a consumação do delito. Arrependimento eficaz. E seja a desistência voluntária, seja o arrependimento eficaz, eles impedem que o agente responda pela tentativa do delito. Eles desnaturam a tentativa do delito. Você só responderá pelos atos já praticados. Por exemplo, nesse caso de Janaína, eu atirei nela para matá-la, mas depois eu voltei, peguei ela no carro, levei para o hospital e ela escapou. Eu respondo por tentativa de homicídio? Não. Não respondo. A tentativa de homicídio estará eliminada em decorrência da manifestação do arrependimento eficaz. Eu responderei nesse caso por lesão corporal, que são os atos já praticados. Beleza? Mas a galera poderia, sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz, a galera poderia lhe fazer uma pergunta no mínimo cabulosa. Qual é a pergunta? Esses atos precisam ser voluntários e espontâneos? Para eu ter desistência voluntária e arrependimento eficaz, os atos precisam ser voluntários e espontâneos? Eu preciso responder isso para vocês. Mas nosso tempo por hoje chegou ao fim, então eu vou deixar a resposta a essa indagação como cenas dos nossos próximos capítulos. Beleza, crianças? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.